Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria e satisfação no coração que a comunidade cristã em Ceilândia chega até você nesta manhã abençoada de sábado, por intermédio deste programa, para que juntos voltemos à Palavra de Deus. Nessa manhã, você assistirá à continuação sobre a justificação pela fé, um tema crucial, de grande importância em nossos dias, por estarmos cercados de tantas explicações, conceitos e correntes doutrinárias a respeito da salvação do homem. Eu quero que você ligue agora para alguns amigos, irmãos da sua igreja, para líderes da sua igreja, para que assistam esta mensagem que irá impactar o seu coração. Fique neste momento com o Bispo Alexandre Rodrigues. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês que estão em casa, nesta manhã bendita de sábado, que Deus nos concede pela sua graça e misericórdia. Nesta manhã nós daremos então continuidade à mensagem que começamos a semana passada, cujo tema é justificação pela fé. Eu particularmente acredito, pela Escritura Sagrada, que entender o tema sobre a salvação do homem é de crucial importância, visto que se não entendermos o início da vida cristã, que é a salvação de Deus ao homem, como poderemos então entender o restante da obra que Deus tem para nós? Sabemos que esse tema é de relevância histórica, visto que ao longo da história da igreja, esse tema tem sido debatido, tem sido discutido, inclusive, como falamos na semana passada, muito sangue foi derramado por causa desta mensagem de vital importância. Sabemos que por 1000 anos, a igreja romana, a igreja apóstata e desviada do propósito de Deus, teve pregando que a salvação do homem era mediante a obra humana, mediante os méritos humanos. Daí a razão das indulgências e daí a razão do autoflagelamento proposto para que os homens praticassem. Aqueles que tinham pouco de dinheiro pagavam aquele documento que supostamente garantia vida eterna. Por outro lado, aqueles que não tinham a condição financeira pagavam com o seu próprio sofrimento, seus flagelos, as suas penitências, seus esfolamentos de joelhos e assim por diante. Mas graças a Deus pela reforma protestante. No século XVI explodiu a grande reforma, quando Deus utilizou homens com visão, porque Deus revelou àqueles homens que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, prega, ensina, assevera e assegura uma salvação exclusivamente pela fé em Jesus. E o restante da história vocês bem sabem, e o restante da história vocês bem conhecem. Muito sangue foi derramado. Aqueles que não submetiam à autoridade romana eram mortos, sejam nas arenas, comidos por leões, ou seja, como tochas humanas pegando fogo, ou seja, nas fogueiras da Inquisição. Enfim, muitos homens entregaram suas vidas, foram mártires, derramaram seu sangue, por simplesmente assegurarem aquilo que a Bíblia ensina, a Bíblia diz. E eu pergunto, depois de tanto sangue derramado, depois de tantas coisas que aconteceram no seio da igreja, para que hoje tivéssemos um entendimento claro, tivéssemos acesso à Escritura e desfrutar uma salvação pela fé, nós vamos deixar escapar de nossas mãos esta verdade? Nós vamos permitir que homens sem Deus, homens ímpios, que o joio, que os falsos mestres nos direcionem por um caminho da salvação pelas obras? Nós vamos retroceder? Certamente não. Você que ama a palavra de Deus, acompanhe conosco o que temos para lhes falar. A princípio, vamos apresentar 2 textos que nos esclarecem 2 extremos do erro. O primeiro é Atos capítulo 15. Rapidamente, nós vamos olhar aqui, vamos observar uma classe de pessoas que existiram no tempo dos apóstolos e existem até os dias de hoje. Está aqui capítulo 15,
versículo 1 e 5. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. E aí no versículo 5, insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Este primeiro extremo do erro falam daqueles que anunciam uma salvação condicional, condicionada ao costume da lei, condicionada, agregada à prática e observância da lei de Moisés. Eles afirmam descaradamente: se não guardar a lei de Moisés, não pode ser salvo. Esse é um extremo do erro. Veremos isso ao longo dessas mensagens sobre justificação. O segundo, e este vem disfarçado, é muito complicado, está em Gálatas capítulo 3. Este talvez seja um pouco mais difícil de discernir, porque é um lobo vestido de cordeiro. Aí você vai ter que desmascarar o lobo arrancando, a carcaça de cordeiro que ele veste para poder enxergar o interior falso que há dentro dele. Gálatas capítulo 3, versículos 2 e 3, que diz: quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Você que está em casa, você foi regenerado com o Espírito Santo, foi gerado filho de Deus pelo Espírito Santo, mediante obras da lei ou pela pregação da fé? O que te foi requerido? Que você cresça em Jesus Cristo ou que você praticasse algo para ter o direito? Certamente você vai responder: ora, pela pregação da fé. Então veja só o que Paulo diz, qual era o assombro do apóstolo Paulo no versículo 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Este segundo grupo, eles falam: não, a salvação começa pela fé, mas é assegurada, mantida e garantida pelas obras humanas. Jesus morreu por você e te deu a salvação, mas é você quem vai preservá-la pelas obras da lei. Paulo diz que isso é insensatez. Paulo diz que isso é tolice, por não conhecerem o plano de salvação de Deus. Em Atos 15, tem um grupo que fala: a salvação só é possível mediante a lei. Aqui em Gálatas nós temos outro grupo que diz: a salvação é mediante a lei e a fé, os dois elementos juntos. E o nosso objetivo é mostrar que toda a Bíblia é concisa e toda a Bíblia tem uma unidade de entendimento e nos diz que a salvação é pela fé somente na pessoa de Jesus e que o homem nada pode fazer para conquistar ou preservar a salvação que Deus lhe dá gratuitamente. Para tanto, nós vamos então retomar Gênesis na sequência para ter essa compreensão clara. Analisem que no capítulo 3 de Gênesis, versículo 7, quando o homem caiu em pecado, eles perceberam que estavam nus. A partir de Gênesis capítulo 3, versículo 7, a nudez em toda a Bíblia vai representar a condição caída, pecaminosa e desprovida de qualquer justiça do homem pecador. O homem caído, o homem pecador, o homem destituído de bondade, destituído de justiça, é comparado a um homem nu. Portanto, a nudez aqui apresenta o homem caído. É por isso que quanto maior a expressão pecaminosa, inclusive visto no carnaval, menos roupa as pessoas costumam vestir. Quanto maior a expressão do pecado, mais os homens vão eliminando suas roupas. Prova empírica de que o homem caído é simbolizado pelo homem sem roupa, pelo homem nu. Portanto, quando você vê na Bíblia que o homem se viu nu quando caiu em pecado, é porque ele representa a sua condição caída e pecaminosa. Ora, se o homem caído é representado pela nudez, então a justificação deste homem,
A salvação proposta a este homem, a redenção dos pecados deste homem, é simbolizada por um símbolo contrário à nudez, que são as vestes. É por isso que o texto sagrado diz aqui em Gênesis 3:7, que tão logo o homem percebeu que estavam nus, procurou providenciar para si vestes de folhas de figueira. É o homem na tentativa de se auto-justificar. É o homem na tentativa de produzir para si um meio de reverter a sua queda. E essa tentativa do homem, essa tendência do homem de se auto-justificar é representado por vestes de folha de figueira. E o que acontece com as folhas de figueira quando recebem o calor do sol? Elas murcham. E então, novamente, a nudez é exposta. E aqui mostra, então, a fragilidade das obras humanas na tentativa de se justificar diante de Deus. E é importante que aqui nós façamos uma ressalva. As obras que devem ser praticadas são bíblicas. O homem não está isento de praticar boas obras. Agora entenda, no que diz respeito à justificação e salvação do homem, elas não têm nenhum sequer valor para Deus. As obras que a Bíblia apresentam, ela tem um outro fim, um outro objetivo que falaremos posteriormente em mensagens relacionadas ao reino. Agora, estamos falando sobre salvação. E quando tange a salvação, quando diz respeito à redenção, as vestes feitas por mim ou por você, os méritos humanos, o esforço humano, a habilidade humana, em nenhum grau sequer serve para Deus. É por isso que Deus despreza as vestes de folha de figueira e produz para o homem outras vestes. É o que diz o capítulo 3, versículo 21 de Gênesis. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e para sua mulher. Quando mostra a Bíblia que o homem caiu, vemos aqui que duas vestes foram providenciadas para resolver o problema da nudez. Uma providenciada pelo homem, outra providenciada por Deus. Uma de folha de figueira, outra de pele de animais. Onde está a diferença? A primeira, aquilo que é construído pelo homem não tem valor diante de Deus, porque a segunda veste é produzida pelo próprio Deus para o homem. Segundo, quando Adão tirou ali as folhas de figueira, não houve derramamento de sangue, porque o vegetal não tem o sangue animal. Porque lá em Hebreus capítulo 9, versículo 22, é dito que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, quando Adão tenta fazer vestes de folha, não havendo ali derramamento de sangue, então não há remissão, então não há justificação. Ah, mas as vestes eram tão bonitas, eram tão bem costuradas, as minhas obras são tão belas, mas sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Agora, quando Deus providencia para o homem, em 3:21 de Gênesis, a veste de pele de animais, o animal foi certamente imolado. Para se extrair a veste do cordeiro, é preciso imolá-lo, matá-lo, arrancar-lhe o sangue, fazer o sangue ser derramado, que representa o sangue verdadeiro do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador pessoal. É por isso que no capítulo 4 de Gênesis, nós vamos encontrar um quadro tremendamente importante, que vai nos fazer avançar um pouco mais para compreender e elucidar este assunto. É o caso de Caim e Abel. Aqui diz que ao cabo de algum tempo, Eva concebeu e deu à luz a Caim, e este se tornou lavrador da terra. Também diz a Bíblia que Eva deu à luz a Abel, e este se tornou pastor de ovelhas. Não pensem que a Bíblia está apenas narrando histórias. Inclusive eu quero chamar a atenção de vocês, líderes, pastores evangélicos.
abram os olhos para a mensagem da justificação pela fé. Atentem que isso não é mera história. Atentem que aqui é um sinal. Existem princípios de ensinamento inseridos na profundidade, abaixo da superfície desse texto, que vai nos levar a compreender de fato o que Deus quer para cada um de nós. É preciso abandonarmos aqui o caminho de Caim, porque lá em Judas, versículo 11, nos é dito: ai daqueles que tomam o caminho de Caim. Portanto, líderes, se vocês estão ensinando uma salvação pelas obras, ou uma salvação por fé mais obras, este é o caminho de Caim. E sobre aqueles que ensinam, que pregam, que tomam o caminho de Caim, está claro em Judas: ai deles. Não existe uma bem-aventurança, não é um bem-aventurado homem, não, é ai daqueles que tomam o caminho de Caim. Qual é então o caminho de Caim, conforme Gênesis capítulo 4? Muito bem, Adão e Eva certamente ensinaram os seus filhos a respeito de Deus, a respeito do Éden, a respeito da queda do homem e também a respeito do pecado, elemento separador entre Deus e o homem. E eles contaram para os seus filhos que por causa do pecado, o homem deveria então, preste atenção, do suor do seu rosto, lavrar a terra para garantir a sustentação da sua vida física. E também ensinou que para o homem garantir junto a Deus a vida eterna, para o homem se aproximar de Deus e garantir o direito de vida eterna, era necessário matar o cordeiro, como aconteceu em Gênesis 3:21. Ambos os meninos, Caim e Abel, sabiam de que o suor do rosto seria necessário para garantir a vida humana e terrena. E sabiam também que para aproximar-se de Deus e garantir vida eterna, era mediante a morte do cordeiro. Então, cada um dessas crianças aqui, ao irem crescendo, Caim e Abel, eles foram se decidindo como ou de que eles sobreviveriam. A Bíblia diz que Caim tornou-se lavrador da terra. Caim tinha a seguinte mentalidade: eu preciso assegurar e garantir a subsistência da minha vida terrena, humana e física por meio de cultivar a terra com o suor do meu rosto. Abel, por sua vez, pensou: ora, muito maior é a vida eterna que a vida terrena. Muito superior é a vida eterna que a vida física e humana, do que a subsistência humana. Por isso Abel decidiu cuidar do rebanho de Deus, porque somente por meio do cordeiro, sabia ele, o homem poderia se aproximar de Deus, voltar a Deus, se reconciliar com Deus, ser justificado com Deus e garantir vida eterna com Deus. Por isso que a Bíblia diz, no versículo 2, que Caim tornou-se lavrador, Abel, todavia, pastor de ovelhas. Agora, olhem para mim. Analisem que hoje existem também essas duas correntes presentes. Judas 11 adverte: ai daqueles que tomam o caminho de Caim. O caminho de Caim são basicamente dois elementos. Primeiro, aqueles que concentram todos os seus esforços, todas as suas forças em prol dos bens, da condição e da garantia de coisas materiais. Aqueles líderes que hoje arrastam multidões após si para lhes oferecerem a garantia do terreno, do físico, do dinheiro, dos bens, que quando Jesus voltar vai queimar tudo, vai ser tudo destruído, estes tomam o caminho de Caim. São aqueles que não se preocupam com o cordeiro, porque se preocupassem, gastariam o seu maior tempo falando sobre o cordeiro, ao invés de estarem falando sobre os recursos materiais. Se bem que eles também falam um pouco do cordeiro, mas na proporção é 99,9% falando dos bens materiais,
do dinheiro e da riqueza, e menos de 1% falando sobre o cordeiro. Na verdade, o cordeiro é apenas uma desculpa, né? Na verdade, o cordeiro é apenas para não ficar muito claro que o lobo está dentro da pele do cordeiro. Disfarçado, né? Ali, fingindo. Então, eles falam do cordeiro para não ficar muito na cara. Mas o caminho de Caim é exatamente esse. Primeiro ponto, preocupar-se com os bens materiais. Caim estava extremamente preocupado com a subsistência. A Bíblia diz que Caim, ao cabo de algum tempo, foi diante de Deus levando a sua oferta, levando o melhor da terra, o produto da terra, ou seja, o resultado do seu suor, o resultado do seu trabalho, o resultado das suas obras, aquilo que ele produziu por si mesmo, que é a segunda característica do caminho de Caim. São aqueles que pregam uma mensagem como a dos fariseus, em Atos 15, ou como a dos Gálatas, lá em Gálatas capítulo 3, que o homem só pode ser salvo se tiver o seu esforço humano envolvido ali no meio. Quando Caim vai a Deus levando sua oferta, ele levou ali melão, melancia, cheiro verde, quiabo, todo tipo de frutos da terra, e colocou tudo diante de Deus. Ele fez um grande altar e colocou os melhores frutos, os mais bonitos, os mais corados, os melhores, os excelentes, e levou diante de Deus: Senhor, aqui está a minha oferta de reconciliação, de gratidão, de justificação, que me garanta a vida eterna. Resultado? Está aqui, ó. Gênesis capítulo 4, versículo 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Deus não se agrada daquilo que você produz, tendo como origem a sua força, a sua capacidade, aquilo que você é capaz de realizar. Por que ele não aceita? Está lá em Isaías 64, versículo 6. Todos nós somos questão de ser, de natureza, somos como o imundo, ou seja, o homem em si, tudo que procede do homem é imundo, é sujo, é pecaminoso. Eis a razão porque em Levítico, a partir do capítulo 11, 12, 13, 14, 15, falando sobre aquilo que procede do homem, aquilo que sai do homem, aquilo que está dentro do homem, os seus fluxos, seja lá o que for, é imundo e tornava o homem imundo, significando que tudo que procede do homem como origem é imprestável para Deus. Caim foi rejeitado porque ofereceu do seu suor, da sua habilidade, da sua capacidade, do seu potencial a Deus. Não foi o mesmo que aconteceu também com Abraão posteriormente? Lembram que Abraão teve de Deus uma promessa de que Deus lhe daria um filho, a ele e a esposa dele, sua esposa Sara. Deus disse que daria um filho. Deus prometeu que daria. Só que ele pensou com o tempo: ora, se Sara, minha mulher, é estéril e não pode ter filhos, e eu estou ficando velho, e chegará um tempo em que não poderei mais fazer o filho, então, se eu não agir rápido, se eu não cooperar com Deus, se eu não apresentar a Ele a minha potência, a minha capacidade, chegará um dia em que Deus não poderá cumprir com sua promessa. Ele se antecipou e fez um filho na escrava, um filho chamado Ismael. Eu pergunto para você que é leitor da Bíblia: Deus aceitou o filho de Abraão, Ismael, como sendo o filho da promessa? Não. O que diz a Escritura? Lança fora a escrava e teu filho, porque de modo algum este filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. A ordem de Deus é: lança fora o filho do teu esforço, da tua capacidade, da tua condição, do teu bem-estar, do teu potencial. Assim como Deus fala: eu não me agrado da oferta de Caim, eu não me agrado do filho de Abraão com sua escrava. Esse texto da escrava está lá no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 31.
É a Bíblia que diz, no que diz respeito à salvação, Deus só aceita a oferta de Abel. Abel foi diante de Deus e falou: Senhor, aqui está a minha oferta. Abel colocou o cordeiro estendido sobre a pedra, um cordeiro inocente, um cordeiro sem pecado, um cordeiro puro, sem defeito, que Deus olhou para aquele cordeiro, e certamente enquanto Abel oferecia, imolava-lhe aquele cordeiro, o sangue derramava sobre a pedra, Deus poderia do céu estar dizendo: este cordeiro é símbolo do meu filho amado em quem eu me comprazo. Queridos, o prazer de Deus está no cordeiro. Lógico, o cordeiro de Abel era apenas uma sombra e figura do verdadeiro cordeiro, que é Jesus. Por isso a Bíblia diz no versículo 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Deus se agrada da oferta de Abel, porque nela tem a representação de Jesus e tem o derramamento de sangue, sem o qual não há remissão de pecados. No cordeiro de Abel está a figura de Cristo, e na figura de Abel há a representação daqueles que, ao irem diante de Deus, confiam unicamente no sangue redentor. É por isso que Isaías, o grande profeta messiânico, descreve as seguintes palavras, dizendo assim, a partir do capítulo 53, versículo 1, quem creu em nossa pregação? E eu pergunto hoje, quantos não estão aí na dúvida? Estamos aqui pregando, estamos aqui lendo, mostrando Jesus, mostrando o Filho de Deus, o mistério de Deus, aquele em quem todo o mistério da sabedoria está oculto, naquele em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade, mas há muitos que ainda não acreditam. Mas Isaías já falavam isso. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Está descrevendo Jesus lá no caminho, da Via Crucis, no caminho do Gólgota, a caminho do Calvário, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Atenção, certamente, você aí que está ouvindo em casa, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus é a nossa justiça, é a nossa redenção, é a nossa salvação. Obrigado, Senhor, pelo teu Filho, pelo teu Cordeiro, por tão grande salvação. Jesus Cristo é o Senhor.